que era o avanço deste reino. E este reino está presente ainda. Jesus subiu, foi assunto aos céus, derramou o Espírito Santo, mas através da igreja, o reino de Deus está presente aqui na terra. O reino de Deus é visível aqui na terra, através da igreja, através da realização da igreja, através da obra missionária da igreja, através da igreja, este reino ainda está presente aqui na terra, e ele só vai sair daqui no dia que a trombeta tocar e Jesus arrebatar a sua igreja. No período da história da igreja, meus queridos irmãos, parecia que esta planta ia morrer. Parecia que o crescimento desta planta ia perecer, deixar de existir. No período da história da igreja, a igreja do primeiro século depois de Cristo sofreu uma ferrenha perseguição pelo Império Romano, o império mais forte, mais poderoso daquela época. Grandes imperadores se levantaram, Nero, Domiciano e tantos outros, perseguindo os apóstolos de Cristo, incendiando os cristãos. Nero, por exemplo, o imperador romano cruel, sanguinário, ele prendia os crentes, colocava eles, amarrava eles num tronco no seu jardim, tocava fogo neles, incendiava eles e dizia que era uma fogueira para iluminar o seu jardim. Meu Deus! Parecia que esta planta do grão de mostarda, o avanço do reino de Deus neste período da história da igreja, período sombrio, período de perseguição ferrenha, por parte do Império Romano, o império mais forte e mais cruel daquela época, parecia que o reino de Deus ia sucumbir, parecia que o avanço deste reino ia ser bloqueado, parado, por intermédio daqueles imperadores cheios de Satanás. Mas a igreja eram poucos membros, poucos cristãos naquela época, naquele contexto. Muitos morreram na arena, triturados por leões ferozes, mas não negaram a sua fé em Jesus, e o reino continuou avançando, o reino continuou seguindo em frente. Ei, meus irmãos, meu Deus, aleluia, Jesus, meu Deus. Teve um homem de Deus que colocaram ele na fogueira e disse que enquanto ele estava sendo queimado, meu Deus, enquanto o seu corpo era queimado, irmão Francisco diz que ele gritou do meio daquela fogueira entre as chamas. Meu Jesus. Ele disse: hoje vocês estão assando um ganso. John Russo Ganso era o nome dele. Ele disse: hoje vocês estão assando um ganso nessa fogueira, mas pode anotar aí na agenda de vocês que daqui a um tempo vai nascer um cisne e ninguém vai segurar ele mais. Aleluia. John Russo Ganso morreu na fogueira, incendiado. Não negou a sua fé. Parecia que o reino ia acabar, parecia que o avanço do reino ia exterminar, parecia que a planta do grão de mostarda ia morrer. Mas não. Depois de um tempo nasceu Martim Lutero, cisne, que ele profetizou no meio daquelas chamas. Meu Deus! E Martim Lutero revolucionou o continente europeu. Oh, glória! Protestando contra o papado da Igreja Católica, que estava corrompido, cobrando indulgência, dizendo que tinha que pagar para receber o perdão. Até que um dia Martim Lutero, lendo as Escrituras Sagradas, no livro de Romanos, ele viu que estava escrito: o justo é justificado pela fé, não precisa pagar para comprar o seu perdão, porque o perdão é garantido através do sangue poderoso de Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Ei, Deus abriu os olhos de Martim Lutero, e ele sozinho, depois Deus levantou homens que o ajudaram, e Martim Lutero revolucionou a Europa, e surgiu então o período da reforma protestante. Ei, meus irmãos, ninguém para o avanço desse reino, ninguém impede a marcha dessa igreja. Este reino, essa semente foi plantada por Deus, Jesus inaugurou, ele morreu, mas a Bíblia diz que o Espírito foi derramado, revestiu a igreja, e até hoje o reino de Deus está presente por intermédio da igreja. Era um pequeno grão de mostarda, aos olhos humanos não ia dar em nada. Jesus e aqueles 12 discípulos, aqueles simples homens pescadores e aquela multidão que o seguia, mas ele revolucionou a Palestina, revolucionou Israel. Ei, a igreja, no decurso da história, os imperadores romanos, o império poderoso de Roma, não conseguiu sucumbir e impedir a marcha, o crescimento e o avanço da igreja de Cristo. E este reino está aqui. É um privilégio fazer parte desse reino. É um privilégio
desejo ser